Você não pode ser um homem ruim e esperar que coisas boas aconteçam com você. Essa frase basicamente definiria Red Dead Redemption. Mas se eu fosse te perguntar qual seria a primeira coisa que você lembra da experiência de jogar Red Dead pela primeira vez, o que você diria? Na minha opinião, uma das coisas que mais falta nas obras da cultura pop é a coragem de matar personagens e entender que, a partir daquele momento, a história daquele personagem acabou. São poucas as obras que literalmente matam seu personagem principal e conseguem prender sua atenção até o fim. Bom, não é exatamente assim em todas, mas tudo bem. O que mais nós nos recordamos de Red Dead? Seriam as traições, os assassinatos, os roubos, um lito nato em persuadir, um protagonista carismático? Ou talvez horas e horas de cavalgada? Claro que no bom sentido, né? Dito isso, no vídeo de hoje iremos falar de todas as principais causas da morte do Arthur Morgan e qual foi a sua ruína definitiva. Então já deixa seu like, se inscreve, já prepara o Dead Eye porque tudo isso vai rolar depois da vinheta. Não é segredo pra ninguém que o Arthur é uma das, se não a pessoa mais leal à gangue Van der Linde, pelo menos no começo. Arthur é praticamente o filho querido do Dutch. No primeiro capítulo da obra é nítido o sentimento de lealdade que o Arthur possui, e isso vale de salvar um amigo perdido nas neves, até se colocar em situações arriscadas para salvar quem não merece ser salvo. O José serviu como uma espécie de figura paterna pro Arthur, sempre transmitindo uma energia pacífica e acolhedora, e mesmo com o personagem tendo a filosofia de roubar dos ricos e dar aos pobres, ele sempre fazia isso sem ferir ou matar inocentes. Dutch sempre se demonstrou ser um líder habilidoso em persuadir as pessoas para que elas façam a sua vontade. O Arthur Morgan, por diversas cenas durante o jogo, ele nos conta um pouco como foi o seu passado. O Arthur perdeu a mãe quando ele ainda era muito jovem e seu pai era um criminoso. O pai dele foi preso quando o Arthur tinha cerca de 11 anos de idade. E algum tempo depois o Arthur teve a infelicidade ou não de testemunhar o assassinato do seu pai. E uma das coisas interessantes nisso tudo é que, embora o Arthur demonstrasse desprezo pelo seu pai, porque a todo momento que ele fala sobre o seu pai, ele explica tudo com um ar de indiferença e sarcasmo. Mas é interessante que ele também conserva lembranças e sentimentos por ele. E isso fica muito evidente porque se nós formos até os aposentos do Arthur, nós podemos perceber que ele ainda guarda uma foto do seu pai e o chapéu que lhe pertencia. Com tudo que nós vimos até aqui, podemos perceber que o Arthur cresceu em uma família desestruturada e sem quase nenhum tipo de apoio para desenvolver um emocional saudável. Porém, quando as coisas foram de mal a pior, aos 14 anos, Arthur foi acolhido por Dutch e Hosea, dois criminosos extremamente experientes. Dutch assumiu o papel de mentor, educando Arthur com valores distorcidos e ensinando-o a viver como um fora da lei, roubando, matando e desafiando a autoridade governamental, praticamente vivendo a ideia do Robin Hood moderno. Dutch acreditava na liberdade total, criando suas próprias regras e exigindo lealdade absoluta de seus seguidores. Arthur, por não ter muita escolha, abraçou os ideais do Dutch, e o principal motivo do Arthur abraçar os ideais do Dutch é que não restava mais nada para ele. Ele precisava de algo para se apoiar e continuar vivendo. Mas apesar de encontrar um senso de propósito na vida criminosa, isso também trouxe grandes perdas pessoais para o Arthur. O seu próprio relacionamento com a Mary Linton foi destruído por causa da lealdade cega do Arthur à gangue Van der Linde. Embora os dois ainda nutrissem sentimentos um pelo outro, Arthur optou por permanecer fiel à gangue e ser um fora da lei até seus últimos dias, mantendo a vida que o Dutch lhe ensinou. Mesmo mais tarde no jogo, quando Mary pede uma nova chance para os dois, o Arthur de certo modo acaba reprimindo seus sentimentos, mas ainda diz que muitas pessoas dependem dele e que logo depois que tudo estiver resolvido, ele vai dar uma chance para os dois. Mas a Mary entende que o Arthur nunca vai largar essa vida. E por que ele nunca vai largar essa vida? Porque até esse momento do jogo, ele colocou os propósitos do Dutch acima da própria felicidade dele. Ou seja, o Arthur tinha um traço de dependência emocional muito grande nessa história toda, o que acabou o impedindo de sair da gangue antes. E isso é só um dos motivos que sentenciou a morte do Arthur. Apesar do Arthur viver uma vida extremamente perigosa, com crimes, assaltos, etc., por ironia do destino, uma simples missão envolvendo cobrar uma dívida de um homem doente foi a principal causa que selou seu destino. Pois durante uma missão em que Arthur estava fazendo a mando de Leopold Strauss, o AJ da gangue, ele encontra um devedor chamado Thomas Doubts. E mesmo Arthur percebendo o quanto Thomas Doubts estava extremamente debilitado, ele não pensa duas vezes
vezes antes de espancar esse cara. E é nesse momento que o Thomas Doubts, que naquele momento estava com tuberculose, acaba cuspindo um pouco de sangue na boca do Arthur. Naquele momento ele ainda não sabia, mas ele havia contraído tuberculose. Uma doença que hoje em dia já tem cura, mas na época era basicamente uma sentença de morte. Mas se tem uma coisa que não morre, meu caro ouvinte elegante, é o cuponomia. Mas o que é mesmo cuponomia? Simples, caro ouvinte elegante. O cuponomia é a extensão perfeita para quem quer explorar novos jogos sem gastar demais. Com o cuponomia você aproveita ofertas incríveis em jogos e ainda ganha um cashback nas suas compras. E o melhor de tudo é que ao se cadastrar pelo link da descrição, você já larga com R$5 de saldo na conta. E esse valor obviamente acumula com os cashbacks. Quando você atinge R$20, pode transferir direto para sua conta bancária sem taxa nenhuma. E além disso, nós temos a vantagem do programa Indique e Ganhe. Compartilhe o seu link do Cuponomia com seus amigos e tanto você quanto eles irão receber R$5 cada um. Ou seja, quanto mais você compartilha, mais cashbacks você vai ter de volta. Para fazer esse cadastro é muito mais rápido do que você está imaginando. É só clicar no primeiro link da descrição, preencher os seus dados e começar a economizar agora mesmo. Não deixe essa oportunidade passar, já corre lá na nuvem, escolhe um jogo e compra com o Cuponomia. Anos depois do Arthur ser adotado pelo Dutch e pelo Hosea, durante a campanha do Red Dead 2, lá pela metade pro final do jogo, já dá pra notar que o Arthur tá questionando a sua lealdade pelo Dutch. Roubos mal sucedidos, a perda de companheiros da gangue e o aparente descaso do Dutch com essas situações foram alguns motivos que despertaram essa desconfiança no Arthur. Apesar das promessas e justificativos do Dutch, Arthur começou a perceber que o homem que ele conhecia não era mais tão confiável quanto ele imaginava. E aqui eu acho que nós temos uma das maiores características do Arthur em Red Dead 2. Ele carrega todas as suas dores e guarda elas pra si. E tudo isso para realizar o sonho de outra pessoa que não era o sonho dele. Ou pelo menos não era mais o sonho dele. Ele foi responsável por mortes, destruição e sofrimento. E mais pra frente do jogo essa culpa começa a corroê-lo por dentro. Principalmente após perceber que o Dutch está perdendo sua moralidade e colocando todos em perigo. E é nesse momento que o Arthur percebe que ele foi longe demais para conseguir voltar atrás. Pois até aquele momento ele já tinha cometido tantas atrocidades que na cabeça dele era impossível se desvincular à pessoa que ele já havia se tornado. O que mais uma vez contribuiu para que ele não fugisse com a Mary, por mais que ele tivesse total condições de fazer isso. E aqui está a principal armadilha do Dutch. Ele deixa a mente dos seus fiéis em um cárcere privado, a ponto de que o nosso protagonista não conseguisse se desvincular dele. Durante o jogo, diversas pessoas conversam com o Arthur, mas para pouquíssimas delas ele consegue abrir seu coração. Mas se tem um momento em que o Arthur abre seu coração em um momento que ele estava precisando, é na sua conversa com a irmã na estação. Nesse momento do jogo, o Arthur já sabia que ele tinha tuberculose e ele já entendia que ele não tinha muito tempo. E é aqui que ele percebe que ele viveu a sua vida para o propósito de outras pessoas. Esse é o momento que cai a ficha do personagem. Ele não conseguiu construir uma família, ele não conseguiu ficar com a mulher que ele queria e nem sequer realizou o sonho de ter o seu lugar para chamar de seu. E percebendo que ele não teria mais tempo para realizar essas coisas, o que o Arthur Morgan fez? Ele deu a sua vida em prol de que outra pessoa conseguisse viver o que ele não conseguiu viver. Pro Arthur já era tarde demais, mas pro John não era. Eu acredito que o Arthur tivesse até lá no fundo, mas bem lá no fundo, um pouco de inveja do John. Porque o John, ele tinha uma mulher que ele amava e ele tinha um filho. Ele tinha uma família, mas ele não dava valor pra isso. E eu acredito que esse é um dos principais motivos do Arthur não gostar do John no começo do Red Dead 2. Só que aí entra uma outra questão, porque ao passar da campanha, o John ele vai se consertando e o Arthur percebe isso. E é por conta desse tipo de coisa que o Arthur toma essa atitude. Think I've pushed all I can. Come on, you go. We ain't both gonna make it. Go. It would mean a lot to me. Go to your family. Arthur, get the hell out of here and be a goddamn man. E não é só isso que o Arthur fez pelo John. Em uma certa missão em que o John e o Arthur estão colocando explosivos em uma ponte, o Arthur explica para o John que o Dutch já não é o mesmo. E também diz que no momento certo, ele e a sua família precisam partir. E uma das coisas mais importantes que ele diz nesse diálogo,
Coisa essa que o Jon não segue no futuro é de que ele precisava partir e não olhar pra trás, não ir atrás de vingança. E eu acredito que o Arthur disse essas palavras porque já era muito difícil pra eles se desvincularem daquela vida. Afinal, a vingança é um luxo que eles não podem ter. Frase essa que foi ensinada pelo Dutch, e também frase essa que o Dutch esquece no final do jogo. E conselho esse que o Jon não segue, pois durante o epílogo do jogo eles localizam o Dutch e o Micah, e o Jon, incentivado pela Sage, vai atrás de vingança. E após matarem o Micah e toda a gangue do Dutch, isso sentencia a morte do Jon Marston anos depois lá no Red Dead 1, pois é por conta desse momento que eles localizam o rancho do Jon, e portanto os Pinkerton sequestram a sua família e obrigam o Jon a caçar os ex-membros da gangue Van der Linde. E mais pra frente, mesmo cumprindo todas as coisas que os Pinkertons pediram pra ele, isso aqui acontece. Você não pode ser um homem ruim e esperar que coisas boas aconteçam com você. E foi exatamente essa frase que matou nossos dois protagonistas. Essa vida de crimes, matança e roubos, correndo sempre atrás de uma ideologia, não trouxe prosperidade para nenhum membro da gangue Van der Linde. Porque afinal, no futuro de Red Dead Redemption, todos morreram. E para demonstrar como esse ciclo de ódio ele vai existir para sempre nessa franquia, o Jon também fala pro Jack as mesmas coisas que o Arthur falou para ele. Mas nós sabemos que o Jack não seguiu os conselhos do seu pai. E no futuro da franquia, ele também se torna um pistoleiro. E portanto, também vai atrás de vingança. Assim conseguindo matar o homem que matou seu pai. Mas a que custo? Nós até então não sabemos e talvez nunca saberemos o futuro do Jack. Pois eu acredito que possivelmente o Red Dead Redemption 3 vai voltar ainda mais no tempo para contar a história do que aconteceu antes do Red Dead 2. Mas se tem uma coisa que eu tenho certeza, é que o destino do Jack vai ser o mesmo do Arthur e do Jon. É uma história que se repete, é um ciclo de ódio sem fim. Mas me conta a opinião de vocês. Vocês acreditam nesse ciclo de ódio que eu contei aqui nesse vídeo? Qual foi o principal causador da morte do Arthur? Qual foi o principal causador da morte do Jon? Como será que vai ser o Red Dead 3? Isso pode até ser tema de um vídeo. Me conta aqui nos comentários qual a opinião de vocês a respeito disso. Esse foi o vídeo, fico por aqui, espero que tenham gostado. Deixa o like, se inscreve e até a próxima.